Você chega na frente da prateleira de vinho do supermercado e fica perdido, não sabe que vinho comprar? Compra pelo rótulo, compra pelo valor. Que vinho que é bom, né? No vídeo de hoje eu vou ajudar você a comprar um vinho bom sem entender muito de vinho. Meu nome é Dani Scarpelli e eu vim aqui dividir informação, opinião e minha paixão pelo vinho com você. Tudo bem comigo também? Obrigada por perguntar. Gente, seguinte, chegar na frente da prateleira do mercado, pra onde for e ficar perdido com tanto vinho, normal. Mas se a gente souber um pouquinho, a gente certamente vai comprar um vinho bom. Mas lembrando, uma coisa que eu gosto de falar é que é o seguinte, vinho bom é o vinho que você gosta. Ele pode ter custado 20 ou 30 reais ou 30 mil reais, mas se você comprou e falou, esse vinho é bom, gostei, isso que importa. Mas é claro, a gente chegar com algumas informações na frente da prateleira, naquele mundo de vinho, também é legal. Então eu vou ajudar você no passo a passo para comprar um vinho bom. Vamos lá? Primeiro passo, quando você vê lá e pegar a garrafa, olha para ela e dá uma olhadinha aqui no líquido, tá vendo? Se esse líquido tiver uns 2 dedos por aí, se você perceber que ele tá abaixo do gargalo, muito abaixo, não é legal. Se você perceber que o rótulo tá com respingo do vinho, não é legal. Por quê? Significa que ele pode ter sido armazenado incorretamente. O que aconteceu? Pode ter entrado ar dentro do vinho e oxidado, estragado, tá? Ele tá evaporando porque entrou ar. Se entrou ar, com certeza ele vai ser um vinho oxidado, não vai ser um vinho legal, tá? Não vai estar bom. E o indício das gotinhas aqui no rótulo também é um indício de que ele pode ter sido mal transportado, e aí entrou ar, e aí vazou, aí você escolhe outra garrafa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente chega lá e a gente olha o rótulo aqui na frente e lê a uva e não sabe muito. O que é interessante? A gente lê no contrarótulo. No contrarótulo sempre vai estar descrito que tipo de vinho que é aquele. Então, um exemplo, aqui no Brasil, os vinhos nacionais, vão estar lá escrito vinho fino seco de mesa, vinho fino seco, vinho fino meio seco, vinho fino meio seco de mesa. Pode estar escrito o que for na descrição. Se tiver a palavra fino, sim, é um vinho interessante. É um vinho produzido com uvas vitis viníferas. As uvas que são plantadas para fazer vinho, por exemplo, a Cabernet, a Merlot, a Malbec, a Chardonnay. Esse vinho foi produzido com essas uvas, pelo processo de fermentação natural. Se estiver escrito vinho de mesa e só, vai ser um vinho produzido com uvas que a gente chama de americanas, uvas americanas, uva de mesa, uva de comer. E aí, o que acontece com esse vinho? Acontece que o processo de fermentação dele não é tão natural assim, ele pode ter uma quantidade grande de açúcar e se você gosta de um vinho doce, aí você vai lá e toma um vinho de mesa. Eu não gosto muito. Então isso no vinho nacional. Nos vinhos dos outros países, geralmente a importadora coloca uma etiquetinha atrás com essa descrição, vinho fino, seco, vinho, né? E se não tiver, você dá uma olhadinha, se tiver escrito produzido com uvas viníferas europeias, também vai ser um vinho pelo processo da fermentação natural, não vai ser um vinho de mesa. Um vinho de mesa é mais ou menos um suco de uva bêbado. Será que só eu que tô bebendo? Terceiro passo, safra. Todo mundo me pergunta, que safra que é boa, que safra que... Vamos esclarecer a safra. Primeiro eu gostaria de dizer que o ano que está no rótulo é o ano da colheita daquelas uvas. Segunda coisa, existe sim a safra que foi boa em tal lugar, que não foi boa em tal lugar. Então um exemplo, a safra de 2005, de 2009 foi uma boa safra, mas para a região de Bordeaux, na França. Não necessariamente foi uma safra boa no Chile, entendeu? Então não dá pra gente generalizar a safra. Cada
país, de cada região, teve uma safra boa ou não. Se você quer saber a safra, porque nem eu não sei também decorar tudo aquilo, vai lá no Google, dá um Google e vai lá, tabela, safra recente, você vai ver, tem um monte, aí você imprime a sua listinha e guarda na sua carteirinha, e quando você for comprar um vinho, você olha lá. Mas lembrando que quando a gente vai comprar um vinho no mercado, gente, principalmente se for um vinho branco ou se for um vinho rosé, a gente tem que escolher a safra mais recente. Quanto mais recente o vinho vai estar mais jovem, fresco. Para os tintos também, mas você pode pegar um pouquinho antes, sei lá, uns 3 anos, 4 atrás, tá bom? Do que a gente tá, 2017. Agora um branco e um rosé, quanto mais jovem, quanto mais a safra for recente, melhor. Quarto passo são as uvas. Por que as uvas? Geralmente tem uvas que elas se dão melhor em algumas regiões. Ela pode ter nascido em um país, nascido em uma região, mas ela se dá melhor em outro país e outra região. Então, se a gente pegar, eu não sei que vinho, eu não sei que uva, eu não gosto de tudo, eu não sei que uva que eu gosto, não sei que lá, eu quero comprar um vinho bom. Então vamos lá. É um princípio básico, tá bom, gente? Não generalizando. Eu não tô falando que todos os vinhos são bons só porque a uva é daquele lugar. Não. A uva Malbec, ela é uma uva francesa, lá na França, chamada de Cahors. Mas ela se deu muito bem na Argentina. Então, se você for lá na prateleira e pegar um vinho argentino feito com a uva Malbec, certamente será um vinho bom. E agora eu vou falar uma listinha das uvas para você anotar aí. Pega o papel e a caneta, anota aí, faz a lista, escreve o nome da uva e a região. Quando você for lá na frente, prateleira, leva seu papelzinho, tá bom? Então, como eu já falei, a Malbec se dá muito bem na Argentina. A Carmenère, tão queridinha pelos brasileiros, achou seu lar no Chile. A Pinot Noir, queridinha do público feminino. Eu amo a Pinot Noir. Ela tem o berço na Borgonha, tá? Na França. Lá ela faz vinhos incríveis, mas ela se dá muito bem no Chile. A Shiraz é a top model da Austrália, também chamada de Syrah na França, também dá bons vinhos, mas um Shiraz da Austrália, certamente você vai estar tomando um vinho bom. A Alvarinho produz vinhos incríveis em Portugal, os famosos vinhos verdes, feita com a uva Alvarinho. A Pinotage, ela brilha na África do Sul. Aliás, a Pinotage é uma uva autóctone lá da África do Sul. Que é isso? Autóctone. Significa que ela é uma uva nativa daquela região. Ela nasceu lá. A Tempranillo, na Espanha, é uma uva muito respeitada e talvez a principal uva da Espanha. A Sauvignon Blanc ilumina Nova Zelândia, mas vai muito bem no Chile. Anotaram essa listinha aí? Tá? Guarda com carinho. Quinto passo e último. Gente, desconfie das grandes, incríveis e super promoções. Se o vinho tava R$80, de repente ele foi para 20, pergunta por quê. Pode ser vários motivos, pode ser porque tá acabando aquela safra, aquelas garrafas, o cara quer se livrar logo, mas pode ser que o vinho não esteja em tão boas condições assim. Pode ser um vinho velho, pode ser que ele tenha sido armazenado incorretamente e aí pegou muita luz e aí entrou no ar e aí... Então, não vai logo pegando o vinho lá, tava por 80, esse tá por 20, agora eu vou comprar esse. Você chega em casa, o vinho pode estar com defeito, pode ter alguma coisinha. É sempre bom a gente perguntar por que aquele vinho tá na promoção super mega incrível. Então, esses foram 5 passos para ajudar você que não entende muito de vinho a comprar um vinho bom. Espero ter te ajudado e eu tenho uma página lá no Facebook que chama Vai de Vinho. No Instagram é @vaidevinho e curte o vídeo, se inscreve no meu canal que é importante para mim. Um beijo e muitos vinhos de vida para você!